Boa tarde. Hoje nós retomamos a leitura do Paraíso Perdido e vamos dar início ao primeiro canto. Eu vou dividir esse vídeo em dois. Nós vamos até a metade do terceiro canto hoje e, se tivermos tempo, essa semana eu farei os comentários da outra metade. Agora, nós vamos ter uma mudança total no foco de discussão. Até o segundo canto, nós estávamos restritos ao inferno e à figura de Lúcifer como o grande protagonista. O terceiro canto começa no céu e, até a sua metade, nós temos pela primeira vez a participação direta do Altíssimo e do seu Filho unigênito. É assim que vamos chamá-los no poema. Então, nós temos um outro espaço, o espaço celestial. Nós temos um outro protagonista que é 3 em 1, porque nós temos o Pai, o Filho e a manifestação do amor de ambos através do Espírito Santo, que não será personagem. Nós temos o diálogo somente entre o Pai e o Filho. Incidentalmente, nós temos a participação dos coros celestiais de anjos, santos, bem-aventurados, e o homem continua sendo apenas uma história, alguém de quem nós ouvimos falar, mas que ainda não fomos formalmente apresentados. Nesse momento, enquanto estamos no céu, Satã continua sua viagem ao longo das bordas das muralhas celestes e o Altíssimo o vê, consegue identificar a sua trajetória, o dom da presciência de que dispõe já antecipa o objetivo dessa viagem. Ele sabe que Satã se dirige para a Terra para tentar o homem, e então ele vai ter o seu primeiro discurso, em que vai nos informar tudo aquilo que ele, na sua longa sabedoria, planejara para o membro mais novo da sua criação, que é o homem. Então esse canto, ele é muito denso pelo fato de conter elementos muito teológicos, porque nós temos dois personagens que, pela fé, nós sabemos ser um só, mas que eles dialogam como se fossem pessoas diferentes, e Milton, ao mesmo tempo, tenta manter uma coerência teológica nas palavras. E temos também a apresentação mais formal da ação que nós esperamos encontrar ao longo dos próximos cantos. Então é um prazer tê-los aqui de volta. Vejam que a temática dessa semana é bastante interessante. Se você ainda não é inscrito no canal, mas nos assiste, por gentileza, uma das formas de você nos apoiar é fazendo a sua inscrição, clicando no botão aqui abaixo, e também deixando o seu like ao final do vídeo e um comentário para ampliar a nossa discussão. Dou as boas-vindas a todos e vamos iniciar os nossos trabalhos. O primeiro canto do Paraíso Perdido tem início
com um amplo hino de louvor, onde, já em suas primeiras palavras, nós vemos que um dos elementos dominantes nesse hino é o elemento luminoso. Ele diz: salve, luz santa. Então, a luz, inerente à natureza do Altíssimo, ela é um dos protagonistas desse hino. Poucos versos à frente, o poeta, o narrador, ele aparece em primeira pessoa e diz que vem para revisitar esses sítios. Só que ele vai revisitá-los andando em uma longa estrada escura. Uma linda forma de expressar a cegueira que Milton foi acometido. Então, se de um lado nós temos a luz e uma série de palavras que formam um campo semântico dessa natureza, nós temos uma outra série de metáforas, série de palavras que vão tornar essa escuridão que acomete a visão do poeta presente. Mas nem tudo isso será motivo para trazer ao canto uma tônica de tristeza. Vocês verão que é justamente o contrário. Começam então a aparecer um curto elenco de homens que foram privados da visão, de homens ilustres, como Homero, modelo de todo poema e de todo poeta épico por excelência, e de uma personagem trágica muito famosa, que é o adivinho Tiresias, o mesmo que participou da história de Édipo, mostrando a ele que ele era o grande mal que assolava a cidade. Também aparece a figura de cegos imprudentes, como Tamires. Homero, por sua vez, também pode ser considerado um cego imprudente, porque nós sabemos que o motivo da cegueira de Homero, da lendária cegueira de Homero, teria sido falar mal de Helena na Ilíada, e, portanto, teria sido castigado. Tiresias, de certa forma, também foi imprudente, porque participou das duas naturezas humanas, da natureza do masculino e da natureza feminina, e revelou que as mulheres detinham uma superioridade no que diz respeito ao prazer sexual. E por expor a intimidade feminina, também fora castigado pelos deuses. Então, dentro da temática da cegueira, o narrador insere esses exemplos famosos, como era um hábito muito comum na poesia épica e mesmo na elegia, de se usar exemplos para se antecipar alguma coisa de que se quer falar. O poeta, então, nos apresenta uma visão um tanto nostálgica da perda da sua visão, mas ao final ele supera esse aspecto, essa condição que foi submetido. Vejam que belas palavras. Voltam estações com o ano, não para mim o dia, ou o adeus cortês da tarde, e o olá da alba, a flor vernal, a rosa do verão, bandos, rebanhos e a divina face do homem. Só nuvens de vez, trevas, fechadas sem fim, de usos joviais de homens isento, e nas páginas do livro da ciência,
lendo o branco universal de obras naturais rasas e delidas, com uma porta que fecha o saber fora. Tão mais para dentro, tu, celeste luz, brilha, e a mente, plena de poderes, irradia. Aí fixa olhos, purga, e daí varre a bruma, que eu fale e olhe coisas cegas à vista dos mortais. Então, o narrador, o poeta, embora cego, ele tem uma visão que é fechada ao homem comum. Longe de narrar um canto, num espírito de inferioridade, o poeta mostra que ele não vê os fenômenos físicos da luz, das cores, das formas, mas ele consegue contemplar as páginas do livro da ciência. Vejam aí quanta informação, quantas relações com referências modernas nós temos. Quanto de Galileu nós podemos perceber nessas palavras. Então, o terceiro canto, aparentemente mais ameno, aparentemente mais feliz, ele traz dentro de seus versos uma profundidade que vai além de uma primeira leitura, que vai além de olhos que se fixam somente no superficial. Em seu primeiro discurso, o Altíssimo, conversando com seu Filho unigênito, medita sobre o atrevimento de Lúcifer, que, poupado na guerra celeste, havia sido confinado com os seus pares nos antros infernais. Mas o seu desejo de vingança é tão grande que consegue, como vimos nos vídeos anteriores, romper as portas do próprio inferno e insistir em sua sanha de vingança. E, no momento em que o Altíssimo expõe a sua admiração, ele nos dá um resumo do que seria a predestinação de Lúcifer sobre os homens. Vejamos. Único filho meu, vês tu que raiva nosso rival transporta, a quem nem raias fixas, nem infernais grades, nem ferros empilhados nele lá, nem mesmo o abismo da vasta brecha prendem. Tão atreito anda a febril vingança, que dará com ela na própria testa quanto mais. E agora, entre o laço aperto voa, para não longe do céu, na luz dos pátios, vai direto ao novel mundo criado, e ao homem lá, confito de o provar. Se a força é vencível, ou pior, pervertível, por logro vil. Será, pois, o homem dar-lhe-á ouças as lisonjas e transgredirá fácil o comando? A calção do seu peito cairá com a progenie sem fé. Então vejam que o Altíssimo sabe todos os planos que Lúcifer possui. Mas mesmo assim, ele não irá interferir em nenhum deles. Ele permitirá que tudo aconteça. Então, à primeira vista, o leitor e os próprios personagens ficam chocados. Então, teria sido o homem feito para uma queda inevitável? Teria sido feito simplesmente para mostrar o fracasso
da criação um segundo fracasso, porque os anjos, primeira obra, eles se perverteram em parte. Então seria o homem também pervertível? E se sim, qual o sentido então da criação de todo esse universo na periferia do céu, ligado ao céu, quase que comunicando duas realidades? Então é isso que a partir de agora vai ser discutido. A solução do problema está na diferença do grau de culpabilidade do homem e do demônio, dos demônios. O Altíssimo expõe que a origem do mal de Lúcifer e de seus sequazes está neles mesmos. Eles foram autotentados, autodepravados. O mal nasceu dentro deles mesmos. O homem não. O homem será tentado. O homem será atormentado, seduzido a distanciar-se do bem. Mas, dentro da sua justiça, que o exime de culpa, o Altíssimo deu ao homem o livre-arbítrio, que é suficientemente forte para resistir às insinuações do mal. Entretanto, o homem é sim capaz de negar a Deus. Ele é livre a tal ponto que ele pode escolher o bem ou o mal. E lembram da semana passada, quando nós falávamos sobre a questão política em Milton, e que ele dizia que a liberdade humana, ela é perfeita. Ela não se encontra limitada por nada mais do que o próprio homem. Então, essa vai ser a diferença de grau de perversidade. Nos seres angelicais decaídos, a perversidade, ela é imanente. Ela está neles. Enquanto no homem, ela vem de fora, através dos artifícios da sedução dos seres demoníacos. Em poucas palavras, diz o poeta, os primeiros da espécie sós caíram, autotentados, autodepravados. O homem por outros cai, graça achará, os outros não. Com essas palavras nós temos uma sentença de absolvição misericordiosa sobre a humanidade. A humanidade não foi feita para cair, para ser atirada às profundezas do inferno, tal qual as hostes demoníacas. Após proferir essas palavras, o céu se enche de júbilo e os anjos e os bem-aventurados cantam. Então tudo parece estar resolvido. O Filho unigênito de Deus elogia a sua presciência, a sua perfeição e, acima de tudo, a sua misericórdia para com a humanidade. Mas nada é de graça. Eu, Altíssimo, diz ao seu Filho, apesar do meu plano envolver a salvação do homem, não resta dúvida de que o homem cairá no pecado.
no pecado de querer ser como Deus. E esse pecado precisa de expiação. Então, a condição necessária para a salvação do homem é que alguém receba sobre si o peso desse pecado, para libertar o homem do sofrimento eterno. Nesse momento, o céu é tomado de um grande silêncio. Nenhum dos seres quer receber sobre si essa responsabilidade. E o destino do homem, em um breve momento, parece estar voltado para a perdição. Vejamos então as palavras desse momento crucial dentro do terceiro canto. Diz o Altíssimo: morre ele, o homem, ou a justiça, só se dele, tão capaz como pronto, outro pagar a alta satisfação. Morte por morte. Dizei, hostes do céu, há desse amor, qual de vós quer mortal ser, para remir o crime mortal? Justo por injusto, há no céu caridade tão querida? Tentou, mas do céu era mudo o coro, e o silêncio era no céu. Veja que esse momento ele é bastante dramático. Há um apelo cômico a nós que estávamos habituados a ver o Altíssimo terminar de falar e um coro celestial começar a cantar. Mas no momento que ele exige de alguma entidade celestial o sacrifício pelo próximo, ele não escuta um canto de louvor. Mas o céu está silencioso. Há uma quebra de uma pulsação constante. A cada fala do Altíssimo, nós tínhamos cantos. Mas a convocação do Altíssimo para a misericórdia é recebida com medo e silêncio. É muito bonita essa parte do poema, porque ela retrata a própria fragilidade humana. Até que ponto o homem também é tão rápido e tão prestativo para agir pelo bem do próximo. Por fim, o Filho unigênito se manifesta e prazerosamente assume a missão de ir à terra, fazer-se homem, padecer no seu próprio corpo toda espécie de sofrimento em nome da salvação da humanidade. É interessante que ele diz: mas como triunfarei, eu não serei abandonado à morte, eu não ficarei preso no túmulo, mas juntamente com a salvação da humanidade, eu descerei aos infernos para destruir a morte e o pecado, que aqui no poema são personificados. Vocês recordam que a morte e o pecado são a filha, o pecado, e a morte, neto de Lúcifer. Então é muito bonito todo o canto do Filho unigênito em defesa da humanidade, quase como uma peça de apologia jurídica, onde ele vai mostrar que a sua identidade com o Pai é essa a diferença que o move. Entretanto, Milton apresenta para nós uma teoria extremamente
audaciosa. A primogenitura, a união entre o pai e o filho se dá por mérito. Se dá por uma atitude tomada pelo filho que vai provar que ele realmente é um com o pai, a partir de seus atos. Isso é muito audacioso para a época, onde a divindade de Cristo está afirmada pelo mérito de suas ações. E aí se iguala ao mérito das ações de Lúcifer, que também tem a sua liderança instituída a partir do seu protagonismo em enfrentar todas as adversidades para poder levar ao seu clã o consolo da vingança. Vejamos então as palavras do Filho unigênito em defesa da humanidade. Pesa-me, por ele eu, vida por vida ofereço. Sobre mim desfere a ira. Toma-me, homem, por ele eu deixarei teu colo, e esta glória junto a ti declinarei, e dele a grata morte morrerei. Faz que em mim, cevada a morte, enjoe a fúria. Não jazerei mórbido por muito tempo. Deste-me da vida a posse para sempre. Por ti vivo, mesmo que a morte ceda, sendo dívida tudo o que em mim morrer possa, mas paga. Não me deixarás lá na tumba sórdida, qual presa, nem me sangres a alma pura em partilha sem fim com corrupção. Erguei-me-ei, vencedor, e pisarei quem vencia, saqueado do seu saque. Então vejam que palavras fortes, que entrega aparentemente irracional, quando o Filho unigênito diz que vai abandonar o colo do Pai, que vai declinar da sua companhia. Isso nos lembra a famosa teoria do Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele dizia que o Altíssimo enlouqueceu de amor pela humanidade, porque é uma entrega em que não há uma contrapartida. É uma entrega absoluta, de livre e espontânea vontade, simplesmente pelo bem da humanidade. E vejamos as palavras de Milton sobre a sua audaciosa concepção da filiação por mérito. Diz o poeta: nem por desceres a essência de homem irás degradar ou baixar a tua. Porque, apesar de em trono exultares igual a Deus, e igual gozo fruíres divinal, deste tudo para livrar o mundo da desgraça. E, por mérito, mais que por berço, foste achado Filho de Deus. Mais digno disso, por seres bom, muito mais que alto ou grande, porque em ti mais abundava amor do que abundante glória, donde o labéu exaltará contigo o que és de homem, ao teu trono. Cá sentarás em carne, reinarão Deus e homem, de Deus e homem filho, de tudo ungido rei. Todo o poder te dou, reina para sempre, e os teus méritos toma. Sujeito a ti, cabeça máxima, principados, domínios, forças, tronos, dobrar-se-á todo o joelho a ti. Quem espera no céu, terra, no inferno, sob a terra, quando do céu servido em esplendor surgires, e da tua parte enviares arcanjos convocados a aclamar teu grave tribunal. Logo dos ventos os vivos, logo os mortos convocados,
De todos sempre ao juízo universal se apressarão. Tal estrondo fere o sono. Com essas palavras é apresentado o triunfo reservado ao Filho unigênito, a sua superioridade dentre tudo o que há além da criação. Então, com isso, nós vamos terminar a nossa apresentação dessa semana. Eu agradeço a companhia de vocês e em breve retornaremos com a segunda parte desse terceiro canto, quando temos o retorno de Lúcifer, que, chegando aos limites da terra, irá procurar encontrar o homem. E, pasmem, para tanto, ele se utilizará de ajuda divina. Então fica aqui esse pequeno spoiler do que nos aguarda em alguns dias. Um abraço a todos e até a próxima.